Gostaria de parabenizar todas as mães. Saibam que a palavra de Deus nos diz que esse foi o dom e a vocação que Deus concedeu à mulher, que da mulher viria o Messias, o Salvador, e que Deus possa dar a você, mães, a consciência da importância do seu papel na vida de filhos, na demonstração de um amor sacrificial, amor parecido com o amor de Deus. Que Deus possa abençoar todas as mães aqui presentes, que os filhos possam honrar as suas mães, poder fazer com que elas se sintam amadas, honradas nesse dia de hoje. Principalmente nesse dia de hoje, né? Mas em todos os dias, que a gente possa valorizar aquelas mulheres que Deus colocou na vida dos filhos para abençoá-los. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. E hoje nós vamos dar continuidade na instrução à igreja sobre os oficiais da igreja. E particularmente hoje nós vamos ver sobre o que a Bíblia requer de um diácono. Quais as qualificações requeridas para o exercício do diaconato? É o tema da nossa mensagem. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 8 a 13. Vamos abrir lá a palavra de Deus nesse texto e buscar do Senhor a orientação para a nossa vida. 1 Timóteo, capítulo 3, versos de 8 a 13. Qualificações para o exercício do diaconato é o tema da nossa mensagem de hoje pela manhã. Epístola de Paulo a Timóteo, a primeira delas, capítulo 3, verso 8 a 13, nos diz assim o texto da palavra de Deus. Do mesmo modo quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher. Governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos de todo o nosso coração por estarmos aqui em tua presença, em culto, diante do Deus da glória. E nós, seres humanos tão caídos e pecadores e merecedores do teu favor, mas por causa de Cristo Jesus, por causa da sua obra e do seu sacrifício, temos livre acesso à tua presença e nós agradecemos por isso, Pai. Pedimos que nos fale o coração nesse momento quando abrimos a tua palavra, que o Senhor nos instrua enquanto igreja do Senhor, que o Senhor nos mostre o padrão daqueles que são chamados e separados pelo Senhor para servir a igreja em suas necessidades. Abençoa-nos para que possamos ser uma igreja saudável, madura, comprometida com a missão que o Senhor nos tem confiado. É o que nós te pedimos em nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus amados,
Hoje daremos mais um passo no estudo sobre as instruções das Escrituras para a escolha de pessoas para exercer liderança na igreja. Temos visto com vocês já que há dois grupos de oficiais na igreja no Novo Testamento. Os presbíteros, também chamados bispos, que são os responsáveis pelo cuidado pastoral do rebanho, e os diáconos, que são responsáveis pelo bem-estar dos crentes, pela boa administração das coisas da igreja, como a assistência aos santos e às obras de misericórdia. Hoje veremos sobre as qualificações requeridas para aqueles que são chamados ao serviço de assistência aos santos no trabalho diaconal. Encontramos no texto aqui de 1 Timóteo, capítulo 3, versos de 8 a 13, as qualificações que são requeridas para o diácono. A carta a Timóteo foi escrita por Paulo, com o fim de instruir aquele jovem pastor em como proceder na igreja durante a sua ausência. Timóteo estava pastoreando a igreja de Éfeso, na Ásia Menor. E Paulo, então, escreve para dar orientações de como ele deveria conduzir a igreja ali. E como parte... Desculpem, deixe só citar isso que eu acabei de falar para vocês. Ele diz, no capítulo 3, no verso 14 e 15, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E como parte dessas instruções, Paulo se refere à eleição de presbíteros e diáconos. Após mencionar as qualificações requeridas àqueles que aspiram ao episcopado, vai do verso 1 ao verso 7, o apóstolo agora trata dos diáconos e suas qualificações, do verso 8 ao verso 13. Já vimos aqui com vocês algo sobre no que consiste o ofício de diácono, assistência aos santos. Vimos como surgiu o ministério diaconal, por causa da necessidade de uma melhor assistência aos santos ali na igreja em Jerusalém. Atos capítulo 6, expomos para vocês. Foi visto que é um ministério diferente do ministério pastoral do presbítero. Vimos que o ministério diaconal, quando exercido eficazmente, ele promove as condições necessárias à paz e ao crescimento da igreja. No final do versículo 7, do capítulo 6 de Atos, quando foram eleitos aqueles homens, quando eles foram empossados pelos apóstolos, a igreja voltou a ter paz e a palavra crescia e muitas pessoas eram alcançadas pela graça de Deus, por causa do trabalho de assistência aos santos exercidos pelos diáconos recém-eleitos e recém-empossados no seu ofício. Temos aprendido também que o processo de eleição de uma igreja local nada mais é senão a confirmação e o reconhecimento pela igreja do chamado e da vocação do Espírito Santo de Deus. Vimos isso quando expomos no domingo passado Atos capítulo 13, versos de 1 em diante. Observemos agora com atenção as qualificações requeridas para que alguém exerça este ministério. É importante compreendermos que a observação dessas qualificações faz parte do processo de reconhecimento da vocação, do chamado de Deus, pois a quem o Senhor chama, Ele qualifica para exercer o seu serviço. Vamos, então, tratar desses assuntos, as qualificações requeridas para o exercício diaconal. Em primeiro lugar, eu queria pontuar com vocês o que a igreja ali em Jerusalém, os apóstolos estabeleceram como qualificações, como requisitos, né? Primeiro de tudo, já vimos no texto de Atos 6, de 1 a 7,
que os apóstolos, na ocasião da escolha dos primeiros diáconos, instruíram a igreja para elegerem homens que demonstrassem possuir 3 qualificações. E quais eram aquelas qualificações? Boa reputação, homens cheios do Espírito e homens cheios de sabedoria. Boa reputação, o que seria isso? Alguém que tenha um bom testemunho das pessoas, dentro e fora do ambiente cristão. O diácono, esse líder cristão, deve ser uma pessoa que goze de bom testemunho da sociedade. É isso que o texto requer. Ele deve ter uma boa reputação no sistema financeiro, das instituições de prestação ao crédito, de proteção ao crédito, do comércio. Eu lembro quando morava nos Estados Unidos fazendo o curso, passei 3 anos lá, e é uma coisa interessante, a questão do crédito oferecido a você em decorrência da sua fidelidade no pagamento de suas contas em dias. Então, o sistema de crédito oferecia a você, cada vez que você se mostrava uma pessoa que pagava as suas contas com responsabilidade, ofereciam cada vez mais crédito àquela pessoa. As pessoas que, claro, não faziam isso, eles não tinham crédito no comércio, no mercado, nos bancos, porque era uma pessoa analisada no seu perfil de um não bom pagador. Então, não tinha crédito. O bom pagador tinha crédito, porque era uma pessoa que se mostrava responsável em lidar com os seus negócios, com o seu dinheiro, com os seus compromissos, com suas responsabilidades. Isso me chamou a atenção. O líder cristão deve gozar de bom testemunho dos vizinhos, dos colegas de trabalho, do seu chefe, do seu patrão. Essa boa reputação implica ainda na questão moral. Ele deve ter um bom testemunho das colegas de trabalho, das vizinhas, das irmãs na igreja. O que está em jogo é o bom nome de Cristo, a reputação do Evangelho. Por isso, é exigido que a pessoa que vai exercer uma função goze de boa reputação. A oração de um líder, diácono, pastor ou presbítero, deve ser a mesma oração de Davi, no Salmo 69:6. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, Senhor. Nem por minha causa não sofram vexame aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Então, essa é a primeira qualificação que nós temos que observar na vida de alguém que Deus tem chamado e capacitado com essas qualificações para o exercício do diaconato. A segunda é ser cheio do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito é alguém que vive sua vida no controle do Espírito Santo de Deus. Alguém cuja vida reflita intimidade com Deus, devoção com Deus, graça, poder e testemunho em sua vida. Alguém que reflita os frutos do Espírito. Como Gálatas capítulo 5, verso 22 nos aponta: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é o resultado visível de uma vida dominada, controlada pelo Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito é exatamente isso, viver uma vida espiritual, onde os frutos do Espírito se manifestam no comportamento, no dia a dia, no falar, no procedimento da vida. E também ser cheio de sabedoria. Esta sabedoria requerida não é cultura, não é conhecimento, não é capacidade intelectual, mas sim aquela sabedoria prática, aquele discernimento, aquele jeito para perceber a verdadeira necessidade das pessoas e então ajudá-las de forma adequada. Nem toda pessoa que adquire algum conhecimento torna-se uma pessoa sábia na utilização do conhecimento adquirido. É diferente.
Tem pessoas que não têm escolaridade alguma, mas são sábias, né? No falar, no proceder com as pessoas. Então, só revisitando essas qualificações que os apóstolos colocaram para que a igreja ali em Jerusalém observasse na escolha de seus diáconos. Agora, Paulo está anos e anos depois, já aqui quando o mundo romano foi alcançado pelo Evangelho, está orientando o jovem pastor Timóteo, que assumiu a responsabilidade de cuidar da igreja em Éfeso, enquanto Paulo estava em missão, e aí Paulo escreve para instruí-lo de como ele deveria proceder na liderança da igreja de Deus. E, em segundo lugar, então ele fala dessas qualificações requeridas na instrução de Paulo no processo de uma eleição ali na igreja na Ásia Menor, em Éfeso, hoje Turquia. Agora nós nos deparamos com Paulo escrevendo sua primeira carta pastoral a Timóteo. No 3º capítulo, Paulo dá orientações em como Timóteo deveria instruir a igreja em Éfeso, na Ásia Menor, quanto à eleição de oficiais. E no trecho do verso 8 ao verso 13 do capítulo 3, particularmente a escolha de diáconos. Segundo Paulo, a igreja deveria observar algumas qualidades de vida dos candidatos que seriam eleitos para essa função. A observação das qualidades requeridas faz parte do processo em busca de reconhecer o chamado de Deus. Como é que uma igreja consegue discernir a vontade de Deus para ver as pessoas que Deus tem chamado e separado para aquele determinado ofício, né? Como é que isso acontece? É uma coisa mística? A gente vai ouvir a voz de Deus? Como funciona isso? Como é que o Espírito Santo falou à igreja ali em Jerusalém? O Espírito disse, separai-me agora Barnabé e Saulo. Mas veja, dentro desse contexto estava todo um processo de eleição, de escolha. Era a igreja, os irmãos, a assembleia, que iria escolher dentre eles homens que gozassem de boa reputação. Então, era isso que estava em jogo. Mas como é que nós vamos ouvir a voz de Deus? Observe essas qualificações. Pessoas que tenham esses frutos do Espírito, boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Observem isso, porque Deus vai qualificar. Deus vai levar pessoas a um amadurecimento espiritual, aqueles a quem Ele tem separado para determinadas funções. Então, observem as qualidades que vocês vão acertar com a vontade de Deus. Se negligenciarmos essas coisas que Deus coloca, a gente pode errar. É isso que está em jogo nesse processo de eleição de oficiais para a liderança da igreja. O padrão de qualidade para o candidato ao diaconato continua o mesmo requerido do candidato ao presbiterato, que nós vamos falar na próxima oportunidade. Porque o texto, no verso 8, começa assim, semelhantemente, né? Ele falou do verso 1 ao verso 7 sobre as qualificações do presbítero, daquele que vai cuidar do pastoreio, da vida das pessoas, e dos diáconos que vão cuidar agora da assistência aos santos. Mas, semelhantemente aos presbíteros, o diácono deve ter algumas qualificações. Isto é, o diácono precisa ser alguém de vida irrepreensível. Porque a primeira coisa que Paulo diz acerca dos líderes que estão chamados para pastorear a igreja, os presbíteros, é que eles sejam irrepreensíveis na sua vida. Nós veremos o que é exatamente isso, não hoje, mas é necessário que essa pessoa seja vista, no geral, como uma pessoa de vida correta, né? Ser irrepreensível não é ser perfeito, mas ter uma vida de temor a Deus e de busca de fazer a vontade de Deus. Mas quais são as qualificações aqui requeridas para o diácono? Primeiro, o diácono deve ser uma pessoa respeitável, né? Mesma coisa de boa reputação, usou outra palavra. Boa reputação é uma pessoa que goza do testemunho, uma pessoa que goza do respeito, da credibilidade da comunidade. Então, a pessoa tem que ser respeitável, bate com a orientação dos apóstolos lá em Atos capítulo 6. Em segundo, o diácono deve ser alguém sincero, ou de uma só palavra, alguém verdadeiro. Significa que a sua palavra é confiável.
Jesus ensinou aos seus ouvintes: seja a tua palavra se sim, sim, se não, não. Porque o que disso passar é de procedência maligna. Então a pessoa tem que ser uma pessoa de uma só palavra, uma pessoa confiável, né? Uma pessoa sincera, verdadeira naquilo que fala. O diácono deve ser uma pessoa sóbria, isto é, equilibrada, moderada. Alguém que tem controle de si mesmo. Não deve ser uma pessoa inclinada a muito vinho, ou seja, tendente à embriaguez. A Bíblia não nos proíbe degustar um bom vinho. Muito pelo contrário, Jesus e os seus discípulos e todo o povo judeu tinha como alimento básico vinho e pão. Está em toda a mesa isso, né? No Antigo Testamento, quando a igreja sofria perseguição, se você quisesse saber quem era um cristão no dia do Senhor, só era olhar para ele e seguir. Se ele tivesse uma garrafa de vinho na mão e um pacote de pão, pode ir atrás dele que vão celebrar a ceia do Senhor, né? Então, esses sinais, a Bíblia não proíbe isso. Isso é um fator complicado para os evangélicos no nosso país, porque o álcool está envolvido com todo tipo de desordem no nosso país. E aí as pessoas associam uma coisa a outra, mas não há proibição bíblica acerca disso. O que a Bíblia proíbe é a embriaguez. Então, por isso diz que o diácono não pode ser uma pessoa inclinada à embriaguez. Uma pessoa que não se controla, que não consegue tomar apenas uma taça ou duas de vinho, né? Que quando começa não consegue mais parar e termina se embriagando. Então, uma das qualidades é o domínio próprio, uma pessoa equilibrada, moderada, que tem controle de si mesmo, né? Por exemplo, a gente vê Provérbios capítulo 23, verso 30, dizendo que a gente não deveria olhar para o vinho quando no nosso coração ele se apresenta muito atraente, né? Porque isso já mostra uma tendência do nosso coração. É preferível que o líder cristão, como um bom referencial, em lugar de se embriagar com vinho, que produz dissolução, se deixe embriagar pelo Espírito Santo. É o conselho de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso 18. Não vos embriagueis com vinho, porque isso só traz confusão, dissolução, desentendimento. Se é para você se encher de alguma coisa, se encha do Espírito, né? É a orientação de Paulo. Então, um bom líder cristão tem consciência disso, da responsabilidade pública dele. Ele é exemplo para as pessoas, para a igreja, para os jovens. 4, o diácono deve ser uma pessoa marcada pelo contentamento. Isto é, pessoa não cobiçosa de sórdida ganância, né? Ou uma pessoa gananciosa, como está aí na sua Bíblia. O líder cristão não pode ser alguém ambicioso, pois a Escritura nos diz que os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Por isso, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, satisfeitos. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9, verso 10, verso 8. Nos ensina isso. Então tem que ser alguém assim, alguém satisfeito, alguém que tem o seu sustento dignamente, que mantém a sua casa, a sua família, mas não é uma pessoa gananciosa, materialista, que vive em busca de enriquecimento a qualquer custo. Em quinto lugar, o diácono deve ser alguém doutrinariamente firme. Nas palavras do apóstolo Paulo, o diácono deve exercer sua função conservando o mistério da fé com consciência limpa, diz o texto. Isto significa dizer que ele deve ser uma pessoa consistente, bíblica e teologicamente, não tendente a modismos teológicos ou a perigos de erros doutrinários, visto vivermos dias difíceis.
tem que ser alguém da palavra, alguém firme na palavra. Em sexto lugar, o diácono deveria ser observado e experimentado antes de ser instalado na função, diz o verso 10. O candidato deveria ser observado no exercício experimental da função, bem como nas qualidades requeridas, né? Se o mesmo se mostrar irrepreensível, diz o texto, deveria então exercer definitivamente o diaconato, né? Ou seja, os dons se manifestam no serviço, na vida comum, no cotidiano. Nós observamos as pessoas que têm dons de serviço, dons de cuidado, dons de sensibilidade à necessidade do outro, dons de servir. Então, é essa experimentação do qual o texto fala. A gente observa pessoas. Não adianta a gente chamar uma pessoa para exercer determinada função diaconal se ele não tem essa inclinação para o serviço, né? Para atender as pessoas em suas necessidades. Isso é visto no dia a dia, no comportamento da pessoa, nos relacionamentos da pessoa. Mas também o texto pode estar nos mostrando uma coisa, e eu penso que precisaríamos estudar mais cuidadosamente essa orientação da palavra de Deus, pois parece que há algo aqui que nós não observamos como igreja, né? Ou seja, a gente deveria ter um grupo de pessoas que enxergamos com determinados dons de serviço para chamá-los e treiná-los e observá-los, né? E se eles se mostrarem assim irrepreensíveis, então seriam candidatos naturais para o exercício do diaconato. Mas, em sétimo lugar, o diácono deve ter uma vida familiar consistente, diz o texto. O que isso significa? Significa que ele governe bem a sua casa, verso 12. Que conduza bem a educação de seus filhos, verso 12. Que ele seja bem casado, tenha uma só mulher, verso 12. Que sua esposa, assim como ele, deve também ser respeitável, não maldizente, temperante, moderada, sóbria, ou seja, equilibrada em seu proceder e opiniões, e que seja fiel em tudo. Verso 11, está falando da esposa do diácono. Quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não é? O diácono, aí volta o verso seguinte, então não se trata de diaconisas, se trata da esposa do diácono, né? Porque como é que você sabe que um homem pastoreia bem a sua casa? É pelos frutos do relacionamento da vida da esposa e da vida dos filhos, né? Então está aqui o texto nos colocando isso. Não está falando de diaconisas, e sim das esposas, de diáconos e presbíteros. Então, uma das coisas, evidentemente, que pode qualificar um homem ou não, é a observação do comportamento de sua família, dos seus filhos e da sua casa. Todas essas orientações dadas pelo apóstolo Paulo para a igreja em Éfeso estão de acordo com as orientações dos apóstolos para a igreja ali em Jerusalém, em Atos capítulo 6. Quais sejam? Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Portanto, demonstrando a importância desse ministério na vida da igreja, há uma promessa para os que desempenharem bem o ministério diaconal. Observe que a promessa não é que eles serão promovidos a presbíteros, mas que alcançarão justa proeminência e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Termina o verso 13. Diante dessa verdade, amados, eu queria falar aos diáconos da nossa igreja, dizer para eles: desempenhem bem o ministério que o Senhor vos tem confiado. Sejam dinâmicos, criativos, ousem ir mais longe nesse ministério, na criação de possibilidades para que haja uma melhor assistência aos santos. Administrem essas ações, não façam tudo, mas organizem grupos de voluntários, estimulem a participação dos demais irmãos nessas ações, né? Veja, essa é uma coisa importante. A igreja em Jerusalém, quando nós vemos aquela intervenção dos apóstolos para a eleição dos primeiros diáconos, tinha mais de 5.000 membros.
E qual foi a orientação deles? Escolham entre vocês 7 homens. Então, 7 homens vão dar conta de 5.000 pessoas ou mais? Claro que não. Eles vão supervisionar, eles vão administrar, eles vão organizar, eles vão conduzir, né? 7 homens iriam ter condições de servir as mesas, que era o problema de lá, dar assistência às viúvas necessitadas? Não, mas eles iam ser as pessoas que iam administrar esse trabalho. Então, é isso que o texto está nos dizendo. Eu gostaria de dirigir-me também à igreja, não somente aos nossos oficiais diáconos. Igreja, sejam voluntários no serviço do reino de Deus. Este é o momento de buscarmos discernir a direção de Deus para a nossa vida enquanto igreja. Diante do ensino da Escritura sobre as qualificações requeridas dos oficiais, presbíteros e diáconos, os irmãos devem levar em conta as instruções da palavra de Deus. Isso é muito importante. Por isso, no último domingo, pregamos Atos capítulo 13, para falar da responsabilidade da igreja na escolha desses oficiais. É necessário que elejamos aqueles que foram separados por Deus para o ministério pastoral, do presbítero e diaconal. E aqueles que forem chamados e estiverem prontos, amadurecidos, manifestarão essas qualificações requeridas. Por isso, vote, escolha, guiado por esses princípios, não por amizade, não por preferência política, eclesiástica ou ideológica, não por laços familiares ou quaisquer outros motivos que não seja o que temos visto na palavra de Deus, sob pena de se tornarem indesculpáveis diante de Deus, quando nós erramos nisso e prejudicamos o bom andamento da igreja e do evangelho. Queria trazer aqui algumas aplicações práticas do texto que nós expomos para vocês nessa manhã. As lições aprendidas aqui aos candidatos ao diaconato e ao presbiterato e à igreja. Eu queria lançar algumas perguntas para a nossa reflexão. Nesse momento de preparo, de avaliação, de análise, de treinamento. Primeiro, como anda a sua reputação? Você é um homem respeitável? Eu falo especificamente para os oficiais da igreja. Deixe-me colocar de uma outra forma. Há alguma coisa em sua vida que possa desabonar sua conduta e, consequentemente, comprometer o bom nome do Evangelho? Você tem alguma dívida que comprometa o seu bom nome? Alguém tem alguma queixa contra você? Suas vizinhas, colegas de trabalho, irmãs da igreja têm alguma dúvida quanto ao seu caráter? Segundo, você é um homem que tem buscado viver uma vida cheia do Espírito? Quanto tempo você investe em orações a sós com Deus ao dia? Você tem procurado se colocar quebrantado diante de Deus para que Ele trate a sua velha natureza caída e pecaminosa? Você percebe se em sua vida são manifestos os frutos do Espírito Santo? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Terceiro, você tem procurado ser um homem sábio no trato com os outros? Suas palavras e conselhos são bons, edificam. Elas fazem bem a quem ouve? Ou você é uma pessoa sem filtro, sem fino trato, que os outros têm dificuldade de estar com você?
Quarto, você é um homem de uma só palavra? Você usa de inverdades para se livrar de situações comprometedoras? Você é uma pessoa confiável? Alguém pode confiar a você uma confissão? Um problema? Um pecado? Sabendo que dali não vai sair absolutamente nada para ninguém? Você muda de opinião ou lado de acordo com as circunstâncias? Quinto, você tem algum problema com bebida alcoólica? Como você se comporta nessa área? Sexto, quais são os seus projetos profissionais e financeiros? Você se julga uma pessoa apegada às coisas materiais? Não? Quanto tempo por dia você gasta no seu trabalho? Mais do que o expediente normal? E quanto tempo você gasta no trabalho do Senhor? Você se julga apegado às coisas de Deus ou às suas próprias coisas e às coisas desta vida? Sétimo, como você se avalia em seu conhecimento bíblico teológico? Você se julga uma pessoa firme na palavra de Deus? Que tipo de programas evangélicos você acessa ou assiste regularmente? Ou você é daqueles que nem se preocupa em examinar as novidades que andam aparecendo, examiná-las à luz da palavra de Deus? Oitavo e último, para encerrar, que eu já me demorei demais. Como você avaliaria sua vida familiar? É uma vida feliz? Bem vivida? E sua esposa? Como você a vê em relação à vida piedosa? Ela ora? É uma mulher discreta? Respeita as autoridades? É moderada no falar? Ou é maldizente? E quanto à sua vida sexual? Como tem sido a sua relação conjugal? Como tem sido a sua vida íntima com ela? Você tem uma vida sexual boa, prazerosa, satisfatória, santa? Você é sexualmente satisfeito com sua esposa? E vice-versa? Você já a traiu? Sente-se regularmente tentado a olhar para outras mulheres? São perguntas e questões incômodas, mas que nós precisamos fazer a nós mesmos com sinceridade diante de Deus. Após refletir sobre essas questões à luz das orientações de Paulo a Timóteo, você se julga apto para exercer um mandato de oficial na igreja? Minha oração é que o Senhor conceda a nós, como igreja, a graça de acertarmos com sua vontade. Oremos e busquemos o Senhor especificamente com este propósito. Amém?